Olá, gente. Deus abençoe a todos vocês abundantemente. Eu estou lendo aqui a palavra de Deus no livro do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 49 e versículo 50, que diz o texto: Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Então, aquela palavra do oficial era que seu filho já estava praticamente morto, ou estava à beira da morte. Jesus então diz assim para ele: Vai. Disse-lhe Jesus: Teu filho vive. Você está vendo como é que a nossa palavra ela tem poder? Ele disse: desce, porque meu filho está praticamente morto, à beira da morte. Ele estava crendo que o filho dele ia morrer. Foi a palavra que ele proferiu. Inclusive, ele pediu ajuda ao Senhor Jesus para que fosse lá, para que o filho dele não morresse. E o Senhor Jesus, com uma palavra, disse: Teu filho vive. Me chama a atenção que tem outros casos na Bíblia que sempre Jesus ia ao contrário do que as pessoas acreditavam ou falavam. Como no caso desse oficial do rei, que disse: meu filho, se o senhor não for lá, ele vai morrer. Ou vai lá antes que ele morra. Era o pensamento dele e essas foram as palavras dele. Mas a palavra de Jesus foi: teu filho vive. Também temos no livro de Marcos, capítulo 5, uma situação que um homem chamado Jairo pediu ao Senhor Jesus para ir até a sua casa, porque a sua filha estava à beira da morte. E quando o Senhor Jesus estava de caminho, vieram alguns da casa de Jairo que disseram: não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. O Senhor Jesus disse: não temas, crê somente. Chegando lá, o Senhor Jesus disse: ela não está morta, ela dorme. Você observa que todas as coisas negativas, ou palavras negativas, ou pensamentos negativos, ou palavras de morte, o Senhor Jesus, ele não aceitava. Ele falava ao contrário e pensava ao contrário. Veja o caso do filho do oficial do rei, que ele disse: teu filho vive. Quando o homem achou que o filho dele ia morrer. Quando todo mundo disse: sua filha morreu, Jairo. Jesus disse: não, ela está apenas dormindo.
e eu vou lá despertá-la. Temos também o caso na Bíblia, relatado no livro de João, do Evangelho de João, sobre Lázaro, em que o Senhor Jesus também disse: eu vou lá despertá-lo. Inclusive, a irmã de Lázaro, ou as irmãs, Marta e Maria, disse: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. O pensamento e as palavras de Marta e Maria é que Lázaro já estava morto. E realmente estava. Mas para Jesus, no pensamento de Jesus e as palavras de Jesus, Lázaro só estava dormindo. E o Senhor Jesus ia lá despertá-lo. Você está vendo que o Senhor Jesus nos ensina que muitas das vezes nós temos que ir em contra dos pensamentos negativos, dos pensamentos de morte, dos pensamentos que não vai dar certo, ou das palavras negativas, ou das palavras de morte. Porque o ser humano tem uma tendência para isso. É a natureza humana, é a natureza da carne. Pensamentos negativos, dúvidas, palavras negativas. Mas Jesus ia contra tudo, contra todos e contra todas essas palavras e pensamentos negativos. Ele sempre levava a vida. O que o Espírito Santo quer falar com você é que talvez você segue o curso da vida como talvez de muitas pessoas, que as palavras delas só é negativo, os pensamentos só é negativo, por isso também a vida delas é só negativa, é só problemas. Diferente daquele que vai na contramão. Jesus ia na contramão. Quando falava que estava morto, ele dizia: vou despertá-lo. Quando falava que morreu, ou que ia morrer, ele dizia: ele vive, ou está vivo, ou vou despertá-lo. Jesus ia na contramão dos pensamentos negativos. Olha, que essa mensagem possa te ajudar. Sabe para quê? Para você mudar seus pensamentos. Tirar da sua mente pensamentos negativos, dúvida, negatividade. Creia que tudo você pode naquele que te fortalece. E não deixa ficar saindo da tua boca palavras negativas, não. Porque o nosso Senhor Jesus, ele veio trazer vida, veio trazer ânimo, motivação, palavras positivas. Lembra desses 3 exemplos que eu lhe dei. Do oficial, quando ele disse: desce lá porque ela vai morrer. Jesus disse: ele vive. Ela não, né? Ele. Ele vive. Uma palavra pode mudar tudo, mas uma palavra de fé, uma palavra positiva, uma palavra de Deus. Não fique alimentando o mal ou o maligno com as suas palavras e pensamentos negativos. E nem fica dando corda àquelas pessoas que vêm trazer pensamentos e palavras negativas para você.
Elas querem colocar um ponto final na sua história. Elas querem escrever a sua sentença. Creia na palavra que diz: teu filho vive, vou despertá-lo. Como ele disse para as irmãs Maria e Marta. Quando disseram, Lázaro morreu, Jesus disse, vou despertá-lo. Você está vendo como é a mente de Jesus? Diferente do ser humano? A maioria dos seres humanos creem. Não dá, não posso, pronuncia palavras mal faladas, negativas, pensamentos negativos. E isso influencia na vida da pessoa. A vida da pessoa acaba se tornando uma negatividade. O que nós encontramos aqui é que Jesus ia na contramão de todas as palavras e pensamentos negativos. Fica aqui a dica. Pega essa visão, pega esse entendimento, pratica na sua vida os bons pensamentos e as boas palavras. Mateus 12:37 diz: pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Deus abençoe. Fique na paz. Até o próximo vídeo e um forte abraço.